Boa noite a todos, bem-vindos ao Antagonista das Eleições, edição extra. A gente mais cedo fez uma live aí com o Diogo, o Mário não pôde participar, estava fechando a revista Cruzeiro junto com o Rodrigo Rangel, inclusive recomendo aí a leitura desta edição, é uma edição especial, já com todos os bastidores, todas as informações dessa vitória do Jair Bolsonaro, mas achei importante a gente voltar aqui para fazer esse fechamento então. Olha, 100% das urnas apuradas, 55,1% dos votos válidos. Esse é o resultado que demonstra aí essa vitória. É uma vitória muito importante do Bolsonaro, uma vitória com uma ampla vantagem, né? Vantagem aí de pelo menos quase 11 milhões de votos. Gente, olha, isso aí é mais do triplo da diferença que Dilma Rousseff obteve no segundo turno da eleição de 2014 com Aécio Neves. Então, isso é importante por quê? Porque demonstra um apoio majoritário da população brasileira no mandato do Bolsonaro. Obviamente que ele terá de honrar esse apoio, mas isso reduz a importância das queixas e das reclamações e também das declarações dadas mais cedo pelo Fernando Haddad no discurso da derrota. Ele fez um discurso da derrota falando para os seus próprios eleitores, enquanto o Jair Bolsonaro, no seu discurso da vitória, falou para todos, obviamente todos os brasileiros. Colocou ali, pontuou aquilo que já estava na campanha dele, repisou os seus pontos principais e falou muito em Constituição, leis e liberdade. Liberdade de tudo, né? Liberdade de credo, liberdade de pensamento, liberdade de expressão, mas tudo isso dentro de um contexto de pacificação. Ele fez 2 lives, né? E ainda fez também um pronunciamento na frente da casa dele, onde ele leu esse discurso. Eu peguei uma cópia dos originais desse discurso, o discurso que foi feito pelo Onyx Lorenzoni e depois revisado pelo Bolsonaro. Esse discurso está disponível no site também, a íntegra dele, com tudo que está, vamos dizer assim, posto na mesa, né? Tudo tem, o Bolsonaro tem feito questão de dar muita transparência a esse processo e falar para os jovens também, né? Falar para os seus eleitores de uma maneira geral, mas ele deu uma ênfase muito importante para os jovens, porque ele falou dessa necessidade de fazer um governo não só para resolver questões emergenciais, mas para futuras gerações, para estabelecer realmente um projeto de país. A gente sabe a situação dramática que ele vai enfrentar na economia, situação fiscal, estão cientes disso, Paulo Guedes também está ciente. Agora começa a se desenhar esse gabinete já com os ministros que a gente já conhece e a partir da semana que vem começam as articulações para a definição do gabinete como um todo, também da transição do governo. Assim que houve o anúncio oficial da vitória do Jair Bolsonaro, ele recebeu, inclusive, um telefonema do Michel Temer. Michel Temer também fez um pronunciamento. Isso colocou à disposição para essa transição, inclusive disponibilizando a Granja do Torto, para que o Jair Bolsonaro já possa se acomodar com a família, já nesse processo de transição. O gabinete de transição será instalado lá no CCBB, já está pronto e, como eu publiquei um dia desses na semana, o governo do Temer fez um livro, né, um livro de transição, um livro com tudo que o governo fez, tudo que é preciso ainda ser feito, né, especialmente com um destaque especial aí para a economia. Então esse vai ser o grande desafio inicial. O que está o item 1 da agenda, a prioridade 1 dessa agenda é a reforma da Previdência. Em função dessa reforma da Previdência que a equipe do Bolsonaro quer que ela seja já aprovada neste ano, né? Por isso o apoio ao Rodrigo Maia. Isso faz com que, inclusive, dependendo da aprovação do rumo que se tenha, da aprovação dessa reforma da Previdência, o partido apoiará o Rodrigo Maia para a presidência da Câmara na próxima legislatura, no próximo ano. Então, muita gente ficou aí indignada com o possível apoio do Rodrigo Maia, do Bolsonaro, do próprio PSL, à reeleição do Rodrigo Maia, mas isso está associado a um componente político, né? Depende, obviamente, da disposição do Rodrigo Maia também de fazer avançar essa agenda da reforma da Previdência, que é a agenda prioritária do governo neste momento, neste governo de transição. Então, assim, isso posto, a partir de terça-feira,
informação aqui em primeira mão, a equipe do Bolsonaro já vai vir a Brasília, o próprio Bolsonaro já vem para Brasília e já começa, inclusive, essas tratativas, já inicia então essas tratativas, né? Bom, hoje nós tivemos essa vitória importantíssima, né? Com essa margem enorme aí de quase 11 milhões de votos, e também o que obviamente também serve para a gente questionar todas as pesquisas que saíram anteriormente, né, que falavam ali, inclusive, olha, a pesquisa que chegou a falar que o Haddad praticamente empatava com o Bolsonaro em São Paulo, que também isso caiu por terra. Todos os índices que a gente vê ali agora das urnas apuradas na região sudeste, a liderança é enorme, acima de 60% no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Minas Gerais. Na região sul esses índices são ainda maiores, né? Então, assim, o Haddad praticamente, o PT e o Haddad, eles ficaram reduzidos ao Nordeste. Virou realmente o Nordeste, é o reduto petista, e o Bolsonaro sabe disso e vai dedicar o seu governo também ao desenvolvimento do Nordeste, para que se desfaça, né, esse entendimento aí pró-PT, né, que tem ainda o Lula como uma espécie de salvador da pátria, com a distribuição de Bolsa Família, né? Então, essas são as condições que estão postas, né? O discurso dele foi um discurso reduzido, objetivo e com eixos, aqueles mesmos eixos da campanha, né? Então a gente não pode esperar nada de diferente. E é claro, obviamente, que a gente o que se espera de diferente é um discurso agora um pouco bem mais, vamos dizer assim, bem mais amplo, bem mais equilibrado, um discurso inclusivo, tá? Justamente porque agora, como presidente eleito, ele tem que governar para todos os brasileiros. Então, isso é o que está posto neste momento, né? E além da vitória do Bolsonaro, eu queria destacar aqui os governadores eleitos, tá? A gente já fez aqui um balanço, então, assim, para quem não acompanhou aí as notícias, né, no site, mas está tudo lá, pode dar uma olhadinha, a gente tem inclusive uma lista desses governadores. Então, assim, repassando aqui, olha, São Paulo, o Dória venceu com 51%, 51,75%. No Rio de Janeiro, o Wilson Witzel com 59,87%. O Romeu Zema, em Minas Gerais, com 71,80%. No Sul, o Eduardo Leite, do PSDB, venceu com 53,6%. Em Santa Catarina, o comandante Moisés, do PSL, com 71,09%. No Centro-Oeste, o Ibanez, aqui no Distrito Federal, venceu com 69,79%, ele que é do MDB. No Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, do PSDB, venceu com 52,35%. No Nordeste, Sergipe, Belivaldo, do PSD, venceu com 64,72%. No Rio Grande do Norte, a Fátima Bezerra, do PT, foi eleita com 57,60%. E vamos então para o Norte. Pará, o Helder Barbalho venceu com 55,43%. O Valdez, no Amapá, do PDT, com 52,35%. No Amazonas, o Wilson Lima, do PSC, com 58,52%. Em Roraima, o Antônio Denário, do PSL, com 53,36%. E em Rondônia, o Coronel Marcos Rocha, do PSL, com 66,34%. Então, o PSL faz mais 3 governadores, né? Tem um desempenho importante junto com o PSDB, e o PT fez 1 governador, PMDB 2. Então, isso é importante, isso coloca essa situação em perspectiva aí também de relacionamento do próprio Bolsonaro com esses governadores. O Bolsonaro, que já disse que não vai fazer distinção, né, nas políticas públicas em relação aos governos estaduais, até porque o que interessa é o cidadão, não é o governante, né? E o que se espera então é isso, pau na máquina, o trabalho já começar imediatamente, e essa transição ela já vai pontuar, ela já vai dar uma ideia do alcance, né, dos desafios que estão postos e também da capacidade de enfrentar e de superar esses desafios. Temos uma agenda econômica de reformas muito difícil de ser cumprida,
E temos também problemas estruturais muito difíceis de serem enfrentados, né? Não só na própria infraestrutura, na segurança pública, na educação, na saúde pública, enfim, o país que o Bolsonaro agora toma aí pelas mãos, né? É um país numa situação muito complicada. Eu acho que o grande símbolo disso, como eu já disse antes, é você ter uma população já cansada do modelo do PT, né? Esse modelo de esquerda já esgotado, isso ficou muito claro nessas votações, e é isso, uma campanha que surpreendeu pela falta de recursos, né? Que acabou criando um novo paradigma, né? O próprio Bolsonaro fala em quebrar, no seu discurso, fala em quebrar paradigmas de governo, e ele já demonstrou, pelo menos na campanha, que é capaz disso, né? Fez uma campanha que quebrou o paradigma do marqueteiro político, da campanha cara, e da importância da TV, né? Para interferir nisso, para influenciar o voto. Então, o que se fez foi uma campanha de baixíssimo custo, majoritariamente feita pela internet, né? Especialmente aí na reta final, com o Bolsonaro já debilitado fisicamente em função do atentado de 6 de setembro do Adélio, e não só com a sua movimentação restrita, né, em função dos problemas de saúde decorrentes disso, da própria recuperação, delicada recuperação de saúde, mas também devido à questão da segurança, né? Então, tudo isso restringiu muito a forma de a atuação do candidato, a sua capacidade de fazer campanha. Isso pode, inclusive, ter feito com que muita gente deixasse de votar nele. O que aconteceu aí, que essa diferença que a gente tinha de 20 pontos percentuais, ela caiu mais ou menos para 11 pontos percentuais, né? Então isso é óbvio que isso é decorrente também de uma campanha que o candidato não está nas ruas, né? Mas ainda assim, ainda que o PT, ainda que o Haddad tente menosprezar essa vitória e tentar minimizá-la, o que se tem é, na verdade, uma vitória, inclusive com uma quantidade de votos válidos que supera em 3 milhões os votos que a Dilma teve em 2014, além dessa diferença aí enorme, né, do Bolsonaro em relação ao Haddad, que é, como eu disse antes, mais de 3 vezes aquela diferença que a Dilma teve do Haddad. Então, em termos de legitimidade, não pode ser questionado. Eu estou aqui no TSE, acompanhei a coletiva de imprensa do Dias Toffoli e da Rosa Weber, ficaram ali 1 hora cozinhando, falando do processo eleitoral, que demonstra que as urnas são confiáveis, etc. E falando muito da necessidade de respeito à Constituição e à lei, né? Como se fosse um recado para o candidato. E o candidato, por sua vez, que hoje já é o presidente eleito, deixou isso muito claro, deixou claro a sua completa submissão à Constituição e às leis, né? Então isso ficou bem claro. Isso, vamos dizer assim, é uma máxima, né, que está posta já nesse início aí de governo de transição, e não se pode esperar diferente, né? O brasileiro demonstrou uma participação efetiva, apesar de 30 milhões, 31 milhões não terem votado. O percentual ficou em torno de 21%, né? O percentual de abstenção. É um percentual, pode parecer alto, mas comparado com outras nações é um percentual até baixo. Então, o índice de participação do brasileiro nessa campanha foi bem alto, e o que demonstra aí essa vontade, né, do brasileiro de participar da democracia cada vez mais e de influenciar, interferir. Como eu disse na sexta-feira, tem que continuar fazendo isso, né? Continuar pressionando e agora ajudando a conduzir esse novo governo para o caminho certo, né? Evitando desvios, evitando tomadas de atalhos errados. Então, esse é o papel que o cidadão, que o eleitor tem que fazer, não só em relação ao presidente da República, mas também em relação aos governadores, né? Temos aí não só governadores, né? Governadores também, deputados, senadores, deputados estaduais. Nós temos aí uma nova geração de políticos, e a gente precisa, inclusive, apoiar quem tem
boa intenção, né, não deixar que o sistema absorva e corrompa esses novos nomes que estão entrando para a política agora. Então, é isso, fica esse recado aí. E, bom, o que a gente pode falar mais dessa vitória? Assim que saiu o resultado, o pessoal foi para a rua, Avenida Paulista cheia, aqui na esplanada dos ministérios em Brasília, o pessoal soltando fogos. Então, assim, uma festa realmente democrática, sem violência, as pessoas felizes por conseguir interferir no processo e modificar a sua realidade. Então, é um adeus ao PT, é um adeus que tem uma simbologia enorme, né, porque foi uma campanha fundamentada aí, quase numa apologia ao crime, né? Já mencionei isso outras vezes aqui, quando você tem um candidato que pede conselhos a um presidiário, né? Um candidato que é um preposto presidiário, né? Tudo que o PT queria era eleger esse presidiário por vias indiretas, né? Até para tentar depois tirá-lo da cadeia, e não conseguiu. Então é o recado do cidadão que cansou dessa brincadeira, né? Cansou dessa agressão, né? Que tudo isso realmente é uma agressão, aí sim, ao processo democrático, às leis e à Constituição. Então, fica o recado aí, podem comemorar, descansar, o pessoal que estava aí muito ansioso, né, com o que poderia acontecer hoje. Eu sempre disse aqui, olha, fiquem tranquilos, vamos aguardar, vamos trabalhar e aguardar o resultado final. E continuaremos aqui a partir de amanhã, trabalhando, fiscalizando e cobrando das autoridades, porque é importante que se diga, gente, esses políticos, governadores, deputados, senadores, presidente da República, todos os outros, né, do judiciário aqui, são servidores, né? Esse é um termo que precisa ser utilizado. Eles estão a serviço do país, a serviço da nação, a serviço do seu povo. Então, eles são seus empregados. É bom que isso fique claro. A cada vez que cada vez que o Congresso vai aprovar uma lei, cada vez que o político, um presidente, vai fazer um discurso, cada vez que um ministro do Supremo resolva dar um habeas corpus, eles precisam entender que estão submetidos ao texto constitucional e submetidos à vontade dessa sociedade democrática que é a sociedade brasileira. É isso que interessa, né? E, mais uma vez, isso ficou muito claro no discurso do Bolsonaro. Como eu disse na sexta-feira, venceu a verdade. Na campanha das fake news, prevaleceu a verdade. E essa verdade nos abriu os olhos e nos faz enxergar com mais lucidez o que está por vir. E é isso que interessa. Eu agradeço mais uma vez imensamente a audiência, a paciência. Deixem o cliquezinho aí, o joinha, assinem o canal, espalhem esse vídeo para seus amigos, seus familiares, para que a nossa mensagem, para que o nosso jornalismo independente, crítico, chegue ao maior público possível. Eu volto amanhã em mais um vídeo, inclusive na reunião de pauta mais cedo que a gente vai gravar, tá? Um abraço a todos, uma boa noite e até já.